E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado. Eu tô todo borrado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso. Até no Panavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 15 de outubro. A nossa Robert de hoje é uma bailarina. É a Cristina Vieira. Cristina habita a região de Vila Leopoldina. Certo. É isso, Cristina? Isso mesmo. Você baila. Eu sou bailarina. Mas bailarina? Bailarina com DRT clássico. Sim. Como no Brasil é difícil, né? Aí a gente é professora. Professora. Modelo vivo, dou aula de yoga, fiz educação física, tem que me virar, né? Tem que fazer um monte de coisa. Um monte de coisa pra poder Bacana. bancar. Bailarinas são gostosas. Oh, muito Fica na obrigada. tua, ô, Ai, rapazinho. coisa feia, ela também é Desculpa, gostosa. eu falei isso alto. Fica na tua. Magrinha, né? Seja bem-vinda. Cristina Vieira, a nossa bailarina hoje aqui na Jovem Pan. Obrigada. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Bom dia, minhas amigas, tudo bom? Olha como é mafiosa, só porque eu ia falar a frase, tomou a frente, né, linda? A máfia... Vocês estão brigando por causa de frase? Caramba, cara, Quem isso manda, tá no caso, é a acontecendo. pessoa que senta na minha frente, que olhou pra minha cara e pediu pra eu fazer. Olhei e dei uma piscadinha. Fica na tua, Tem bunda cara de gorda. melancólica você, por isso que ele pediu. Que hoje nossos corações se encham de gratidão pela bênção que Deus nos oferece. Bom dia. Que isso, parece um Gente! padre. Um padre que tá aqui hoje. Isso aí é brega até pra Ana Maria Braga. Ridículo. Boa, vamos trabalhar. Convida. Quem você convidou, Couve? Convida. Muito bem, o couve atrasadinho como sempre. E eu vou anunciar pra você o nosso convidado de hoje. Teremos aqui hoje Gabriel Chalita. Hoje é dia dos professores. O Chalita é um professor de filosofia, direito. Ele é também mestre em ciências sociais. É um cara... Inteligente. É um cara, Bem legal. foi secretário de educação e tal. E vamos homenagear todos os professores hoje com o Gabriel Chalita, que tem uma peça no Teatro Nair Belo. Então tá começando o Pânico aqui na Jovem Pan. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. E hoje um convidado de altíssima categoria nesse programa, neste dia emblemático. Hoje é dia dos professores, Marina Mantega. Eu sei. Muito bem, aqui está ele. No dia dos professores, é muita coisa para falar sobre ele. Eu vou anunciar só como Gabriel Chalita, secretário de Educação, presidente do Conselho Nacional de Secretariados da Educação, membro da Academia Paulista de Letras, da Academia Brasileira de Educação, professor da PUC. Tá louco. Gente, ele é muita fez coisa. Direito, Filosofia, Ciências Sociais, mestre em Ciências Sociais, doutor em Comunicação. Chega aí. Que mais? É muita coisa. Tem muitos títulos. O cara Muito tem mais inteligente. curso do que eu tenho de meia. Tudo bem, Chalita? Prazer estar aqui nesse dia legal, né? Dia do Dia dos professor. professores. Tanta coisa importante para falar sobre o significado dessa profissão, que é ser professor, Dessa né? profissão tão pouco Valorizada, né? valorizada num país que pouco faz pela cultura e pela educação. Por que isso, Chalita? Olha, eu acho Por assim... que o Brasil não prioriza a educação, a cultura? Eu acho que tem coisas muito ruins na educação no Brasil e tem coisas que já melhoraram, né?
O que é muito ruim ainda? É essa consciência de que a educação ela tem que estar acima de uma bandeira partidária, política, que quando você troca um governante, as propostas educacionais elas têm que ter uma continuidade, porque educação é processo. Então nós somos imaturos nisso ainda, né? O Brasil já teve grandes educadores, grandes ideias educacionais. A gente teve um Anísio Teixeira, por exemplo, que em 1940 criou lá na Bahia uma escola que virou modelo para muitos países do mundo, que era a Escola Parque de Salvador. A gente teve um Darcy Ribeiro no Rio de Janeiro, teve um Paulo Freire em São Paulo, teve um Mário de Andrade, que há 80 anos, né, criou os primeiros parques infantis e começou a criar um conceito de educação. Mas sempre foi assim, trocava o governo, o que eles fizeram se jogava fora. Então esse é o lado muito ruim. Qual é o lado bom? O Brasil, ele despertou para o tema da educação. Então as pessoas falam de educação hoje o tempo todo. Hoje, todas as crianças estão na escola. Isso é uma realidade muito recente, né? Crianças de ensino fundamental. Então, hoje, as pessoas estão indo mais à universidade. Você entra numa faculdade hoje e pergunta assim, quem tem pai ou mãe que fez faculdade aqui? Pouca gente levanta a mão. E os filhos estão fazendo. Sim, isso sem dúvida. Inclusive, tem um filme muito bacana da Regina Casé, que é justamente isso, que ela é empregada Que horas doméstica. ela volta? Que horas ela volta. Esse filme. E fala exatamente isso, da menina que morava no Nordeste, que provavelmente há algum tempo atrás iria ter o mesmo destino da mãe. O mesmo destino da mãe. Quer ser arquiteta, né? E ela vem e vai prestar a FAO e entra na FAO. E o filho da patroa não entra né? na FAO. Então, quer dizer, isso mostra mais ou menos que hoje em dia as coisas estão se equalizando. Exatamente, assim, e as pessoas buscam isso, né? Elas querem. O pai tem essa consciência. Antigamente também não tinha essa consciência. Então, o pai que tinha um comércio, que trabalhava, né, na zona rural e tal, vai estudar pra quê? Hoje não, as coisas mudaram isso. Você tem uma visão completamente diferente das pessoas, do seu ponto de vista, eu preciso me preparar melhor. Eu só falo uma língua, eu preciso estudar inglês, eu preciso estudar espanhol, eu preciso melhorar. O mundo está globalizado, né? Exatamente. O fato, eu preciso melhorar, já é um despertar para o significado que é a educação. Por exemplo, a minha mãe, né, quando eu morava em Cachoeira Paulista, a minha infância, ela não deixava eu ler em casa. Porque ela achava que estragava a vista. Leitura estragava a vista. Então minha mãe comprava livros por metro, deixava na estante assim, mas os filhos, nós não líamos, né? Eu lia num asilo. Em casa eu não lia, porque minha mãe, na simplicidade, até queria que eu fosse médico, que um filho fosse médico e tal, mas não lê porque estraga a vista, não é bom. Mas você virou escritor aos 12 anos. Eu virei escritor mesmo por causa de um assim? asilo. Por como é que é? Por causa de um asilo. Por quê? Um asilo? Minha mãe ia fazer um trabalho voluntário em um asilo perto da minha casa. E lá morava uma professora aposentada, que chamava Dona Ermelinda, que tinha sido abandonada pelos seus filhos. E ela falava muito e as pessoas não tinham paciência de conversar com a Dona Ermelinda. E eu adorava falar com a Dona Ermelinda. Isso com 3, 4, 5, 6, 7 anos. Eu passei a minha infância naquele asilo, né? E ela contava histórias, falava de quando ela morava em São Paulo. Eu pegava uma condução que fazia uma baldeação em tal lugar, ia pro outro. Aí eu ficava repetindo a palavra baldeação. E aí ela começou a me emprestar livros. E um dia, com 11 anos de idade, a Dona Ermelinda foi perdendo a visão também. Com 9, 10 anos eu lia para ela. Aliás, ela me emprestava livros que eu não conhecia, assim, que era difícil de entender. Eu li com 10 anos Sartre, Monteiro Lobato, a Clarice Lispector, eu li Paixão Segundo GH. A primeira vez que eu li a Paixão Segundo GH da Clarice, eu tinha 9 anos de idade, porque era o livro da Dona Ermelinda. E aí, mas foi legal que assim, com 11 anos ela falou assim, por que você não escreve? Você lê tão bonito assim, escreve. Eu falei, como é que escreve? Falou, você escreve e lê pra mim, eu digo se tá bom ou se tá ruim. E foi o primeiro texto que eu fiz assim, né, corrigido por ela. Eu ia pra escola, eu era aluno de escola pública e tal, foi um texto sobre liberdade. E ela perguntou, eu escrevi o texto, li pra ela e ela falou, o que você achou do seu texto? Eu falei, acho que é legal, assim. Ela falou, você ficou emocionado? Eu falei, como assim? Ela falou, olha, Gabriel, a literatura é a história dos sentimentos, tem que tocar aqui. O que toca dentro de você, né? Eu falei assim, o que te faz triste, né? Eu falei, por exemplo, eu tenho um irmão que tem síndrome de Down e eu aprendo na igreja que quando a gente pede com fé pra Deus, Deus nos atende. E eu peço pro meu irmão ficar bom, ele não fica. Ela falou, escreve uma carta pra Deus então, perguntando por que ele não te atende. Aí nasceu meu primeiro livro, que na época recebeu vários prêmios, chamava Eu Só Queria Ser Poeta, que é uma carta pra Deus perguntando por que meu irmão não fica bom.
que hoje eu olho assim, eu fui premiado porque era um livro de 12 anos de idade. Sim. Mas eu tive vários livros depois sobre cartas, né? Eu tive um livro com o Padre Fábio sobre cartas, um livro que está sendo traduzido agora na Turquia, no Líbano, chama Sócrates, Thomas More, que são correspondências. E a base disso foi uma professora aposentada que vivia num asilo. A inspiração. Pequena, a inspiração. E agora você tá com uma peça, não é isso? O Semeador. O Semeador, que é aqui no Nair Belo. Amanhã às 9h30, sábado às 9h, domingo às 7 da noite. No Frei Caneca, aqui no Shopping Frei Caneca. Daqui a pouquinho eu passo. Ingresso você pode reservar no 4003-2330. O Semeador é também a história de um professor. É a história de um professor que perde um filho, de um homem que perde um filho, que é um professor, e ele não quer mais dar aula. E ele é visitado na noite de Natal por um ex-aluno seu. É uma homenagem aos professores, mas ela é uma peça sobre solidão, sobre quem eu gostaria que fosse me visitar numa noite de Natal, sobre que campainha eu gostaria que tocasse na minha vida, sobre coisas que eu perdi, como é que eu trabalho com o que eu perdi. E os dois atores são incríveis. O Genésio de Barros assim, é um show de interpretação, de emoção, assim, uma carga dramática. O Thiago Mendonça também, né, fez Renato Russo no cinema, foi incrível. Os dois são... A peça realmente ficou muito bonita. Eu fiquei surpreso até porque o diretor não deixou eu assistir os ensaios. Disse que gostava de fazer peça de autor morto. Então eu não vi os ensaios, mas eu levei... Eu fui na estreia e fiquei muito feliz. Depois, domingo, eu fui de novo, estava lotado, jovens, né? As pessoas se emocionam bastante, uma peça muito legal. Bacana. Vocês têm alguma pergunta? Zu, melhorou? Melhorei, eu acordei não de uma forma adequada, mas eu já estou emocionado com as Obrigado palavras. Pela presença. Uma presença ilustre aqui. Sim. Chalita tá aqui hoje. É muito difícil. Chalita, é muito difícil ter um homem do seu patamar aqui. Desse então, calibre. Então acordei não muito bem, mas estou bem melhor. Chalita, você escreveu várias peças, você está escrevendo uma peça, vários livros, e você também é professor. E nesse dia eu gostaria que você falasse, por que é tão mal remunerado o professor no Brasil? Por que ele é tão... Por que acontece isso? Olha, quando se universalizou a educação, você acabou dando emprego para muita gente. Então, hoje você tem estados que gostariam de pagar um pouco melhor os professores e não conseguem. Porque você tem uma limitação. Você vê o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, que não consegue pagar nem funcionário. O Brasil vai precisar discutir a sua política previdenciária. A folha de aposentados ela acaba dificultando governadores e prefeitos de terem um salário melhor. O Brasil melhorou um pouquinho com a história do piso para os professores, né? Hoje tem um piso, tem um salário mínimo que os professores têm que receber. Na cidade de São Paulo, o piso é R$ 3.300, então melhorou um pouco, está muito além. E aqui um professor já se aposenta com R$ 8.000. Para a realidade brasileira, melhorou. Ainda está muito atrás porque há 20 anos um professor ganhava o que ganha um juiz de direito, por exemplo, né? Um juiz... Então, porque antigamente, o que a gente fala é o do respeito. Antigamente, você em qualquer cidade, tava lá o padre, o prefeito da cidade e o diretor da escola. Eram os caras... Mas, Emílio, mas você não acha que o respeito ao professor... Eu sou da época em que professor dava reguada na nossa cabeça, palmatória, né? Sim. Eu tô bem reguado, eu tomei um cabo de vassoura, faz direita, corrige. Assim, mas isso não é legal. Tô fazendo uma brincadeira. Mas o professor nessa época era tipo, o cara chegava na sala, a galera ficava com o olho regalado. Mas o Chalita, né? Ele levantava, né, meu? Eu sou desse tempo aí, eu estudou com a tropa de elite. Ô, Chalita, mas isso que eu gostaria... Melhor que tu estudar com bunda mole, mas vamos lá. Você é um cara que, você é professor, você entende disso. E você falou várias pessoas importantes, inspiradoras no ramo da educação. Você acha que a estrutura ela funciona? O que é? O que falta? É dinheiro? É infra? Falta dinheiro, assim, voltando à história dos salários, você tem escolas privadas hoje que pagam muito bem, mas são poucas. A maior parte das escolas privadas também não pagam bem por recursos, por dificuldade nesse sentido. Alguns países fizeram uma grande opção pela educação e revolucionaram a forma de educar, né? Coreia do Sul. Dos anos 80 para cá, uma revolução. A Coreia do Sul, eu acho que é o país que é exemplo para o mundo inteiro, né? Você compara as duas Coreias, né? Como é que a Coreia do Norte ficou atrasada e como é que a Coreia do Sul se desenvolveu por causa da educação. Você tem a avaliação nacional da Coreia do Sul, que eles dão feriado no dia para o barulho de carro não atrapalhar aluno fazendo prova, de tão a sério que eles levam a educação.
O último país que atingiu um patamar incrível na educação foi a China, que é recente, de 5 anos para cá. A China passou a Finlândia nas principais avaliações. O Brasil vem melhorando. Já teve pior. Hoje a gente tem uma taxa de analfabetismo razoável com relação ao mundo, 8% de analfabetos. Por exemplo, a cidade de São Paulo ela é considerada pela Unesco uma cidade plenamente alfabetizada. 96% da população já é alfabetizada. Mas aí vem a qualidade da educação. Eles são alfabetizados, mas eles estão preparados para quê? É porque é uma revolução. O mundo todo está discutindo isso. O ano passado eu participei de um congresso na França em que a gente discutia suicídio de jovens por causa de bullying. Então, aí a França discutiu o seguinte: nós investimos tanto em habilidade cognitiva e não trabalhamos as emoções. Aí um aluno que se sente ofendido, ele volta e mata todo mundo na escola. Então como é que você trabalha isso? O mundo debate isso. Nos Estados Unidos, né, por exemplo. Estados Unidos é a mesma coisa. Então hoje eu acho assim que nós educadores e gestores educacionais, a gente tem que discutir muito assim, como educar. Amplamente, né, no sentido amplo, né, da sociedade. Formar pessoa, exatamente. Né? Ser cidadão. Fazer com que o aluno tenha vontade de aprender. Era a antiga moral e cívica, né, professor? Na época da Carioca sempre vai ser um milico. O carioca é um milico. Eu não sou milico. Você é um puta milico. Não é milico. Não é milico. Não sou milico, não. Muito pelo contrário. Tanto Bolsonaro. Tanto escola militar. Tanto não. Militar, eu estudei o SPB, eu estudei moral e cívica. Não é isso. Eu acho assim, Emílio, não é questão de ser. Acho a ditadura militar um horror, acho que o Brasil viveu um terror. Você é milico. Não é isso, não. Miliquíssimo. É que assim, não adianta você não perceber certas coisas. Existem coisas da esquerda que são boas e tem coisas ruins e vice-versa. Você não pode olhar para um lado uma coisa ruim só pelo lado ruim. Existem coisas boas. Vou te explicar o que acontece. Na época da moral e cívica, que eu me lembro muito bem, cara, o sentido de cidadania era muito grande. Eu me lembro do sentido da sociedade. Você é milico. Não sou milico. Não sou milico. Hierarquia e disciplina. Ordem e progresso, tá na tua bandeira, malandro. Estrutura, não existe hierarquia progresso, e disciplina. Não existe Acabou. progresso. Não tem mais nada. Não existe progresso. Não existe progresso sem ordem. Não existe, Emílio. Não acredito nisso. Tudo bem, eu acho que deveria ser ordem e progresso. Eu acho que a educação, ela tá muito ligada ao afeto. Muito mais do que... Sim. Eu aprendi, por exemplo, a minha época, eu aprendi a pronome, você punha a mão na mesa. Fazer o dever, garoto. É o dever. Então, mas isso aí é milico. Não, fazer o dever, até hoje é assim, vai fazer a tarefa, agora é tarefa. Na minha época, eu aprendi a pronome, eu punha a mão na mesa, a professora, vamos lá, os pronomes, e ficava com a régua assim, ó. Pá. Por isso que você Por isso que eu sou assim, um cara revoltado. Por isso que você é bom, Emílio. Sou revoltado. Vamos se abraçar, gente. Não, eu acho. Escolas construtivistas. Vamos perguntar pro Chalita. O que você acha, Chalita? Você que é um cara... Você sente a saudadezinha da moral e cívica? Você que é um Hoje cara... ninguém sente... Mas ninguém fala do país como bandeira, como país, como sociedade, como próximo. Todos vocês têm razão. Meu, o Chalita escreveu uma carta pra Deus. Como é que vocês estão falando uma isso? carta pra Deus pra perguntar. Não, assim, brincando seriamente, você fala a história do afeto, eu defendo muito isso há muito tempo, né? Aliás, eu fui criticado no começo. Não, ele acha que pedagogia do amor resolve tudo. Qual é a dimensão do afeto que eu trabalho na questão educacional? Não é negligenciar o conteúdo, mas é estabelecer vínculo. Professor e aluno tem que ter vínculo, você tem que respeitar o seu professor. Tem que adicionar no Face. Você tem que gostar dele, tem que admirar, você tem que pensar assim, nossa, eu não tinha pensado nisso, que aula interessante. E hoje, dar uma aula interessante é cada vez mais desafiador, porque o aluno está acostumado com uma linguagem muito rápida, muito diferente. Por exemplo, há um estudo na Universidade de Harvard que diz que um aluno ele presta atenção numa aula no máximo 9 minutos. Só que uma aula demora 1 hora, dependendo, 1h20, 1h10, 50 minutos, ele fica atento 9 minutos. Então o que você faz para ele ficar atento além dos 9 minutos? Eles chamam de digressões pedagógicas. Você tem que mudar a aula o tempo todo. Você está num texto, aí você dá um exemplo, você manda o aluno resolver um problema, busca outras alternativas. Agora, para isso, aí vem uma coisa legal lá do Carioca, da autoridade, né? Não é que, da autoridade, calma, não é autoritarismo, peraí. Mas assim, não, autoridade no bom sentido. Civismo. Porque o aluno, o professor, ele tem que ter autoridade. Não ser autoritário, mas ele tem que ter autoridade, né? Não, o que é autoridade? É fazer com que o outro seja autor como você. A gente está construindo coletivamente um conhecimento. E você vai perceber que é legal aprender. É legal aprender a falar corretamente. Quando você... Nossa, eu errava. Eu falava fazem 8 anos que agora eu entendi por que não tem essa variação. Ou eu fazia um cálculo errado da dimensão histórica disso, a minha linguagem. Você
aprende uma coisa nova, mas tem que ter esse gosto de saber. Estimular a curiosidade e de resolver do cara. problema. Aluno tem que resolver problema. Você tem que desafiar um aluno para resolver problema. Mas bom, eu acho que a gente deve ter um monte de problema na nossa educação, igual esse negócio que você falou, que muita gente agora é professor, e aí você não consegue ter a mesma formação para cada um como antes, né, e tudo mais. E tem a progressão continuada lá, que não pode mais repetir. Qual você acha que é o maior inimigo do sistema da educação hoje? Eu acho assim, a gente precisaria resolver 3 grandes questões, né? Uma questão é professor mesmo, e aí professor é salário, para que as pessoas queiram seguir essa carreira. Você olha assim, não é que o salário seja tudo, mas quando você vê um salário significativo, você fala, nossa, vale a pena. Vale a pena eu fazer esse concurso, eu ir atrás, tal. Então assim, salário é uma coisa importante. A segunda coisa importante no professor é formação. Você tem que saber o que você está falando, né? Você ter confiança, trabalhar bem isso com os alunos e tal. Então, um é valorizar o professor, o outro é aumentar o tempo de permanência na escola. Se você olhar todos esses países que a gente citou aqui, que são bem avaliados no PISA, todos eles têm escola em tempo integral, todos. Algumas até com um certo exagero. China vai das 7 da manhã às 10 da noite. Gente, que horror! 7 da manhã às 10 da noite. Eles ainda arrumam tempo Eu fiquei um mês lá, assim. Eles gostam, porque eles se acostumaram com esse tipo de educação. E a eles família? misturam. E a família que o senhor... A família trabalha sem parar lá. Não, mas e a família? E o sentido da família que o senhor... Eu defendo. Isso, Pera aí, também. Nós defendemos. 7 às 10 da noite. A Coreia é 7 às 7, que você falou. Mas a maior parte dos países, Finlândia e tal, até 5, 6 da tarde. O Brasil, uma criança de classe média alta, de classe alta, estuda o dia inteiro. Ou ele está numa escola de tempo integral, ou ele faz inglês, mandarim, jiu-jitsu, piano, natação. Então, ele desenvolve habilidades e competências o tempo todo. A gente tem que ampliar isso porque é injusto. Hoje, assim, não há nenhum teórico da educação que afirme que tem uma criança burra. Que era uma coisa que nós falávamos no passado, né? O tal do teste do QI. Quanto é o seu QI. Hoje acabou isso. Então a questão é a oportunidade. Por que essa pessoa ela não tem facilidade com línguas? Porque ela não começou cedo a trabalhar com línguas, ela não desenvolveu isso, ela não foi despertada para isso. Então você tem que ampliar o tempo de permanência na escola. E o terceiro ponto, a família tem que ser corresponsável por isso. Porque a família fica achando assim, eu pago uma escola cara, isso é problema do professor, né? Mas então, esse é um dos grandes problemas, que a classe média falou assim, meu filho vai na escola de rico, bebedouro de ouro. Bebedouro de ouro. Bebedouro Cartier. As crianças tomam no bebedouro Cartier, caramba. E aí o que aconteceu? Ficou a escola de rico e a escola de pobre. A escola de pobre, não tem importância, beleza e tal. Aí vira um país de tigrão. Tem nem água. Aí fala, por quê? Não, eu pago a minha de rico, eu tô garantido ali e acabou. Não é? Talvez se todo mundo tivesse pensando, não, a escola vai ser boa para todo mundo, seria diferente porque custa muito caro o ensino para criança. Custa caro. Agora, o Emílio, o interessante é o seguinte, custa caro, mas é muito mais barato que segurança e que saúde. E se você educar bem, você vai gastar menos em segurança e menos em saúde. Sim. Eu, quando fui secretário do Estado, numa época eu cuidei da FEBEM também. A desproporção do custo que tem um jovem que vai para a FEBEM com a escola pública, na época era mais ou menos assim, o Fundef era R$1.000 ano, para um aluno, era o custo de um aluno na escola pública, R$1.000 ano, escola pública, R$10.000 mês, aluno FEBEM, por causa da segurança. Sim. O custo que é a segurança. Então, o que você investe em educação, em práticas esportivas, culturais, que assim, é o despertar dos países para isso. Na verdade, você não combate violência. Claro que você tem questões imediatas da violência, mas a longo prazo, quando você educa esses jovens de uma outra forma, você está educando pessoas para conviver, para respeitar a diferença, para saber que o outro pensa diferente de você, para desenvolver habilidades culturais, esportivas. Você pega projetos assim incríveis em São Paulo, lá o Bacarelli, né, numa região carente da cidade de São Paulo. Os jovens que vão para as orquestras do Bacarelli nunca teve um caso de um que se envolveu em violência. Então a violência está ligada a isso também. A falta de oportunidade, a falta de caminhos. Então eu acho que mesmo que a gente pense em custo de educação, ainda é a política pública mais barata quando você pensa em médio e longo prazo. Posso fazer uma pergunta? Muito bom. Pois não, amor. Eu sou fruto da escola pública. Escola de lata. Eu também sou da escola de lata. Também. Isso não é vantagem pra você, não, Quando filha. eu estive na terceira série, no ano de, sei lá, 95, talvez, existiu o advento da progressão continuada. Eu estudava numa escola levemente boa, porque eu estudava no interior, eu estudava em Itapecerica da Serra, porque minha mãe queria que eu fosse para uma escola melhor, e as do Capão Redondo não eram boas, e enfim.
E isso causou uma revolta, porque tiveram que ser transferidas. A gente estudava numa escola que tinha até o 3º colegial. A gente teve que ser transferida para uma escola somente para crianças, até 4ª série. Hoje em dia, tá essa discussão de novo, de separar as crianças dos adultos, dos adolescentes pré-adolescentes. O que o senhor acha? Eu acho que é uma medida correta. Na época, eu acho que foi melhor pra mim, assim, não ter contato com tanta criança grande. Mas eu vejo na Paulista, as pessoas não querem isso. O que o senhor acha? Acho que são 2 temas legais que ela colocou lá. Ele tinha falado de progressão. Só pra explicar essa questão da progressão. Eu não gosto da progressão continuada. Progressão é que não repete. Então, o cara não... Porque muita gente imbecil da minha sala passou de ano. Fala imbecil. Imbecil, posso citar nome, tá sendo militar agora, militar. Tá sendo militar, você, Amanda. Não, mas gente que não merecia passar de ano, que merecia repetir, não. Porque isso vai passar uma pessoa que não tá apta. Vai passar a pessoa pra 3ª série que não tá apta pra escrever. Eu já estudei com... Gente, eu tenho, graças a Deus, eu acho que eu tenho um QI mais elevado. Mas eu já estudei com gente imbecil que tava passando de série e não sabia escrever e... Imbecil ou limítrofe? Analfabeto funcional. Deixa o Xalita falar ou não? Eu não gosto da progressão continuada. Deixa ele falar. Então, assim, a progressão continuada... A minha continuada... irmã também mandou falar que não gosta. Que não... Ela é professora também. Ela é professora de biologia. A progressão continuada, em conceito, ela não é uma coisa ruim. Em conceito, na prática, ela tem razão. Conceitualmente, o que é progressão continuada? Você pegar a China, que eu estou dando exemplo, é praticamente progressão continuada. A Coreia, que ele falou, o que é progressão continuada? Você faz uma análise de como o aluno vai progredindo e você interfere nas dificuldades que o aluno tem. Que acontece numa escola privada boa. Você pegar os índices de repetência em escolas privadas boas, é mínimo. Por quê? Porque o aluno está indo mal, o pai contrata um professor particular. Sim, claro. Então você ajuda. E aí não é que o aluno vá passar de ano sem saber. Ele teve uma ajuda para conseguir passar de ano. Eles separam rapidinho num determinado momento do dia, o aluno vai dar um reforço ali. Não, então, quando Paulo Freire, que quem construiu a progressão continuada no Brasil foi Paulo Freire. Quando ele teve essa ideia da progressão para cidade de São Paulo, tinha isso. Você tinha a recuperação paralela, você tinha um acompanhamento. Então, ela não deu polêmica no começo. Aí teve um momento no estado em que tinha progressão continuada, não tinha recuperação paralela, aí era assim, passa todo mundo. O passa todo mundo tá errado. O repete todo mundo tá errado e o passa todo mundo tá errado. Porque... Eu entendi o sentido que ela colocou do imbecil, mas o imbecil propriamente dito não existe, né? Claro que não. Tem pessoas assim que elas acabam ficando limitadas porque elas, por várias razões, por exemplo, criança que não enxerga e ninguém percebeu que ela não enxerga. Por que ela não é alfabetizada? Porque ela não está enxergando. Ela vê tudo embaralhado e ela acha que aquilo é embaralhado. DDA. E ela passa um ano e ninguém percebeu Ninguém isso. percebe que é míope. 2 anos, ninguém percebeu isso. Ah, mas eu acho que tem um imbecil também. Na minha sala tinha um cara que não enxergava, todo mundo via que ele era mais lardinho, mas ele ficava lá meio quieto e tinha uns imbecil que ficavam desenhando piroca na lousa enquanto a professora tava de bosta. Isso é imbecil. Eu acho que são dificuldades de... Nada mais escola pública do que uma guerra de mexerica. Quem nunca viveu uma guerra de mexerica? Eu já vivi uma guerra de mexerica. Quem nunca colocou pó de giz no ventilador e esperar o professor ligar? Tacar um giz no ventilador. Mas agora, veja assim, mesmo os alunos que fazem isso em alguns professores não fazem com outros. Por quê? O que esses outros têm? Porque admiram, e é isso que a gente... O cara chega junto. Respeita, porque o cara chega junto. Ou porque ele acrescenta alguma coisa na sua vida. Assim, no fundo você olha aquele professor e você... Nossa... você tem vergonha de fazer essa bagunça toda com ele, porque você tem uma percepção de que ele tá ali para alguma coisa importante na sua vida, né? Que é o que o professor tem que ter. O professor tem que ser admirado. O senhor não falou sobre essa história agora de separar que estão protestando? Então, eu acho assim... porque é ruim, porque essa é uma medida do Estado, né? Eu tô no município. Conceitualmente... Eu acho que não precisa separar, não precisa, conceitualmente. Assim, a prática, eu acho que cada secretário faz uma análise assim, porque assim, não são criancinhas e adultos, né? A gente está falando de pessoas de faixa etária muito próximas, porque a criança mesmo, né, creche, educação infantil, tudo é do município, então não está nisso. E assim, eu tenho como visão minha de gestor que tudo você tem que discutir antes de fazer. Eu fiquei 5 anos no estado sem nenhuma greve, agora no município eu tô há menos de 1 ano, mas é a primeira vez que não tem greve. Ano passado teve greve, no retrasado greve. Adorava greve. Por quê? Porque assim, a gente...
a gente debate, discute. Então o professor ele percebe que você tá ali e que as medidas não são colocadas de cima para baixo, né? Eu acho que tudo que é dialogado, construído é melhor. As pessoas acabam... Porque, em última análise, eu dirigi escolas particulares também, tinha essa mesma visão, né? Eu dirigi o Peridomus, eu tinha 22 anos de idade. Quando você convence o professor, ele entra na sala, ele acredita e ele vai naquela linha. Se ele não tiver convencido, ele entra na sala e dá a aula que ele quer. Então não adianta mandar, né? Você tem que convencer, você tem que... o gestor também precisa ser admirado. O cara falou, não, essa ideia dele tá correta, eu vou aplicar isso, né? É complicado. Recursos humanos. Recursos humanos. Né? Muito bem, eu vou tocar uma música agora, o papo está muito bom com o Xalita. Se você tiver alguma pergunta, pode... Você fica mais aí em bloco. O Semeador. O Semeador tá em cartaz no Teatro Nair Belo. Ele veio aqui ele veio anunciar a peça que é muito bacana, que tá em cartaz sexta, sábados e domingos no Teatro Frei Caneca. Para você reservar, ingressorapido.com ou então ligar 4003-2330. Estamos aqui com um especialista em educação, o Xalita, todo mundo conhece, foi o deputado mais votado aqui nas últimas eleições em 2010, né? 2010, né? Foi o segundo. Segundo mais votado. Perdeu pro Tiririca. Ai, gente. Tá vendo, professor? Perdeu. É babado. Vocês estão vendo como é que funciona? Tá vendo, Amanda? Brasil. Não existe todo aluno assim no colégio que tem problema, Perdeu viu? pro Tiririca. Tá vendo? Graças a Deus foi Perdeu contínuo. pro Tiririca. Perdeu pro contínuo. Perder pro Tiririca é uma vitória pra classe dos humoristas. Só eu esfregando na cara da Luísa que estudava pra prova, eu não estudava, que hoje eu tô ganhando mais que ela. A nossa homenagem a todos os professores ouvindo Pânico aqui em todo o Brasil, na Jovem Pan. Se você tiver uma pergunta, manda @programa Pânico. Daqui a pouquinho a gente volta. Gabriel Xalita hoje aqui na Jovem Pan. A Delavia enlouqueceu. Em todas as lojas Delavia, 4 litros de óleo móvel super em 6 vezes de R$ 14,99. Eu vou repetir, 4 litros de óleo móvel super em 6 vezes de R$ 14,99. As ofertas não param nunca no melhor centro automotivo do Brasil. Confira, Delavia Pneus. Anote o telefone 2333-3235 ou acesse delavia.com.br. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan, senhoras e senhores. Hoje, dia dos professores. E quem está aqui no nosso programa? O mestre. Uma presença ilustre. Hoje, dia dos professores, Gabriel Xalita. Estamos aqui batendo um papo sobre educação, estamos trocando uma ideia. E ele veio aqui divulgar uma peça de teatro que ele escreveu. Não sei se você sabe, mas o Xalita tem mais de 70 títulos na sua obra. Nossa. Ele escreve desde os 12 anos de idade. Ele esteve na política, secretário de educação, e ele tem uma peça de teatro chamada O Semeador, está em cartaz no Teatro Nair Belo, sexta às 9h30, sábado às 9h e domingo às 7h, no Shopping Frei Caneca, aqui na rua Frei Caneca. E os ingressos você pode comprar agora em ingressorapido.com ou então ligar 4003-2330. Se você quiser conhecer mais o trabalho do Xalita, é www.gabrielxalita.com.br, dona Paulinha. Você tem alguma pergunta, minha querida Paulinha? Hã? Eu queria saber do Xalita o que dá pra fazer pra melhorar a educação do Brasil. Vocês querem só melhorar, Ai, também acho. E se... Vocês querem só melhorar. E se a educação não tá ultrapassada, por exemplo, disciplinas que não precisariam existir e existem, e outras, por exemplo, a educação financeira não existe e deveria existir para que, né, o jovem se torne um adulto mais fortalecido. Olha, pergunta Paulinha, boa. Tá vendo? contar, Tá hein? inteligente, ela estudou a pauta. Ela estudou. Olha, eu acho assim que é claro que você pode ampliar, né, o grupo de disciplinas, mas no que a gente tem, é possível o professor dar essa dinâmica. Por exemplo, em matemática você pode estudar a dimensão financeira, bolsa de valores. Quanto mais concreto for o processo de aprendizagem, mais instigante é. Eu acho, Emílio, que tem uma coisa interessante assim, nós temos inovações que ajudam muito a educação. A tecnologia é uma dessas inovações. Você tem hoje escolas com lousa digital, tem uma parte de ensino à distância, a pesquisa da internet. Eu que hoje dou aula mais no doutorado na PUC, eu trabalho com os meus alunos com o celular o tempo todo, fazendo pesquisa. Então, no doutorado você usa o celular como uma fonte de pesquisa que é muito legal. Porque a gente está discutindo teorias jurídicas e tal, e cada um vai pesquisando uma coisa. Então, eu acho assim, você tem uma parte
inovadora muito interessante, mas você tem uma parte que sempre existiu e que não pode ser negligenciada. Quando a gente fala de uma peça de teatro, de uma contação de histórias, para dar um exemplo, né? Um dos maiores escritores brasileiros de todos os tempos, todos nós concordamos que é Machado de Assis, não é isso? Sim, claro. Isso. Machado de Assis não teve oportunidade de estudar. Machado de Assis nasceu no Morro, no Rio de Janeiro. A mãe dele morreu um pouco depois que ele nasceu. A madrasta, né, a mulher que casou com o pai depois abandonou. Essa mulher cuidou dele, era analfabeta, essa mulher. Mas ela contava histórias para ele. Era uma contadora de histórias, analfabeta, então ela contava histórias orais, histórias dos escravos. Machado de Assis, ouvindo aquelas histórias, ele foi criando as suas personagens. Você pegar os primeiros contos do Machado de Assis, são contos de escravidão, contos tristíssimos. Pai contra mãe, a escola. É maravilhoso você analisar a vida do Machado de Assis, porque olha, ele nasceu no Morro, ele era mulato, que na época sofreu preconceito por isso. Ele era gago, Machado de Assis, era manco, era epilético. Tudo para não dar certo. Para não dar certo, não. Mas hoje algumas biografias dele mostram que aquela mulher genial, que era uma contadora de histórias, criou a mente desse menino contador de histórias. Goethe tem uma história parecida com a mãe que era contadora de histórias também. Então, se você tem assim um processo de educação que também trabalha esses elementos dos sentimentos, né? A contação de histórias é isso, que são coisas assim, a gente não pode achar que é a tecnologia que vai resolver tudo. Isso ajuda, mas computador não tem alma. Sim. Aluno precisa disso, né? E por isso que eu gosto assim de teatro, eu gosto de cinema, eu gosto da leitura, porque É uma extensão. não é que é uma extensão, é um negócio que muda a tua vida. Às vezes você assiste uma peça de teatro e aquilo muda a sua vida. Mas é uma extensão da A educação. arte, ela Mas tem, a ideia é essa. ela tem esse É o clique, poder. né, Emília? É o clique que a exatamente. pessoa tem, é o clique, né? Exatamente. Ele tava falando do comediante aqui antes, né? Do Tiririca. Mas você pega assim, às vezes você tem um aluno Nossa conquista. que não que ele não conseguisse aprender bem matemática ou geografia ou tal, mas é um aluno meio assim, parado, que acha que tem dificuldade. Você coloca esse cara numa peça de teatro ou fazer alguma coisa que recupere a autoestima dele, ele aprende o resto depois. Então você tem que ter essa percepção de que uma sala de aula é heterogênea. Não há salas homogêneas, porque os seres humanos não são homogêneos. Então as pessoas são diferentes. E você tem que perceber isso e ir percebendo os talentos que vão desabrochando nos seus alunos, né? Sim. Hoje um aluno decorar 10 poemas, 15 poemas, primeiro que tá errado fazer um aluno decorar 10 ou 15 poemas, mas ele não decora. Mas se ele fizer uma peça de teatro que ele tem que decorar 30 poemas, ele decora os 30 poemas. E vai feliz. Porque assim, e vai feliz. Mas e o conteúdo que tem também na disciplina? Às vezes você também tem um cara que se dá melhor com humanas e você força o cara a forma de Bhaskara, onde você fala, pra onde eu vou usar isso daí? Tudo bem. Até um determinado momento, sim. Então, mas você não acha que deveria reformular também o conteúdo? Tem que reformular. A China hoje, né, ela A China trabalha não vai ter muito mais com- humanas? Ela trabalha Quem com vai tirar solução de humanas? problemas. Alguém vai tirar. Cuba, deve ser provavelmente Não, um pedir não. pra Cuba e ter mais médicos. Coreia do Norte já Isso. tirou. Acho que é Gente, por aí. misericórdia. Acho que vai Não, meio não. por aí, Emilhão. Alguém vai tirar as humanas, eu ouvi Não, no porque rádio. você fica estudando muito tempo, coisa que parece que não interessa pra um Você determinado tem que aluno. saber, bicho. De tudo. não, Claro, tem que saber o básico. Me fala a constância de avogrado agora. Imagina, não, o que eu tô Não, falando é o problema não seguinte. a constância de avogrado. Imagina se você não estudasse o Teorema de Pitágoras, por exemplo. Você não ia Sim. saber que ele foi, o negócio foi na Grécia, que ele fez aquela Sim. coisa. Você não ia saber nada. E o cara ia falar Pitágoras, é que nem um analfabeto. Não, pra O cara história ia sim, falar- mas talvez pra Pra exatas tudo. eu não quero saber. O que Sua que é vida. Posso falar, Emílio? Posso falar? Quero saber o que Posso que é. falar, Daniel? Eu vou discordar de você num Tem sentido. que saber tudo. Tem que saber tudo. Sim. Sabe por quê? Tudo Porque mais ou até menos. muita gente É isso. hoje, tem Igual muita nós. gente hoje que não consegue fazer conta porque não gostava de matemática. E fazer conta é saber guardar o seu patrimônio, o seu dinheiro, não saber gastar, aprender que gasta mais e ganhar menos, você fica endividado, o que que é juros, Eu o não que tô que é um falando monte Mas de então coisa. eu não acho Claro que você tem é. que saber tudo. Acho que você tem que ter uma boa noção básico. e Saber o básico. contato com tudo. Não, Claro. porque, por exemplo, na escola eu acho que você tem que ter uma noção de química, noção do que é. E aí eu acho que naquele momento você tinha que ver quem que é o cara que curte pra caramba química. Esse cara vai virar um químico e os outros caras vão ter uma Mas é noção. feito Ele dessa não é um forma completo. hoje. É isso, não, a então, escola hoje não, em dia. não, hoje Não não é é assim. assim. Não. Hoje É o você tem que jeito de aprender no ensinar. mesmo nível português, química, física e às vezes eu sou um cara que queria escrever, só que eu tenho que saber física da mesma maneira que eu sei português. Vai, entendeu? sem brigar, sem briguinhas. Uma briga boa, né? Legal isso. Os argumentos são bons aqui. Não é. É porque a escola se baseia. O que você quer do aluno? A média. Qual é a média? A média é 5. Beleza, eu vou trabalhar pela média 5 pra passar de ano. Porque ele não gosta daquilo.
Então ele... eu tô na média. Meu filho está na média. Família, o Você tá Carlos na falou média. que é a Austrália. Tá ali, certo? Austrália. A Austrália vai substituir disciplinas de História e Geografia por aulas de programação. Tá Misericórdia. Não vai ter mais história. Mas ninguém vai saber aula onde de fica o programa, mundo, né? Muito bem. Agora, Pergunta. Emílio, eu tenho uma Chalita pergunta. falar, Chalita. Só Fala, falar isso que Chalita, você estava deixa eu dizendo ver. do conhecimento, de conhecer tudo ou pouca coisa. Os gregos chamavam isso de paideia. O que é paideia, né? É um conhecimento de humanidade, assim, é uma visão que eu preciso ter das coisas. Agora, você chega um momento da sua vida em que a abstração é legal de você estudar. Então, você estudar filosofia pura, você precisa ter maturidade para isso. Estudar poética pura, semiótica e tal, é legal isso. Mas numa fase da vida, se o aluno não perceber uma concretude do que ele estuda, ele vai esquecer, não vai ser significativo. Então assim, por que eu tenho que saber o que é oração coordenada, oração subordinada? A sindética, isso é muito legal. Mas eu sei fazer. Agora, se você entender o significado disso, a química, o que é uma chuva ácida? A física, o que é uma velocidade de uma bicicleta para uma velocidade do caminhão, dependendo dessa velocidade. Quando você começa a perceber que tudo isso tem a ver com o seu cotidiano, tem um sentido, que é o que muitos países chamam de solução de problemas, problematização. Você, desde criança, você dá um problema para o aluno solucionar. Soluciona esse problema. Aí ele vai em busca da solução desse problema. Se não for assim, vira um decoreba. E decoreba não tem mais muito sentido, né? Tem. Eu me recordo que nós, na minha época de estudante, na aula de literatura e tal, nós amigos, optamos por fazer, ninguém fazia aquilo, os trabalhos da professora de literatura em forma de vídeos. E assim, eu aprendi muito mais nós mesmos mudamos o estilo e funcionou muito mais fazendo em forma de vídeo do que fazendo aquele papel, entregando aquele papel. Porque você vira protagonista, tem um jeito de aprendizado, né? Tem gente que ouve, tem gente que lê, tem gente que escreve. Eu sempre aprendi mais ouvindo do que lendo. Você nem terminou a sua faculdade. Superior. Não queira falar, não queira falar aqui. E tem também aquele muito bom. Copia, decora e não enche o saco. Não precisa entender. Maravilhoso. Isso é muito bom. Eu acho isso muito bom, Chalita. Mas eu lembro... Muito bom. Mas, professora, isso aqui, copia, decora, isso não precisa entender. Só copiar e decorar. Emílio, falando em copiar e decorar, posso fazer uma pergunta pro Chalita aqui? Eu acho isso muito bonito. Ô, Chalita, porque tem coisas na vida que você tem que copiar e decorar e não precisa entender. Ponto, né? Ô, Chalita, a gente tava falando no começo aqui, você falou do bullying, né? Você chegou a falar disso aí. Como é que era mesmo o negócio que você falou do bullying? O bullying, assim, pra quem não tá familiarizado com esse tema, né? O bullying é uma agressão à alma. Sim. O que é isso? É uma pessoa se sentir diminuída por alguma razão. Entendi. Agora você acha que a Dilma tá sofrendo um bullying hoje? Geral, assim? De vídeo. Agora acabei de receber um maravilhoso, Você incrível. faz bullying com a Dilma, você é o maior semeador disso. Você que é o semeador. Não é isso. Não, eu só quero saber o seguinte, você acha que a Dilma tá sofrendo um bullying da sociedade hoje ou não? Acho que a sociedade tem uma desconfiança grande com relação a Dilma, né? Acho que isso é natural da política. Por que será, né, Charlie? E eu acho, assim, que a crítica na política, ela é muito bem-vinda sempre, né? Eu acho, assim, o ruim só é quando você cria coisas que não existem, né? Você inventa história, com qualquer político em geral, assim, você cria uma história de alguém que disse isso, que fez isso, tirando isso, as pessoas terem opiniões divergentes, desde que uma não espanque a outra por causa disso, isso é muito bom pra democracia. Você acha que a Dilma é opinião divergente? Mas, ou não? Chalita, isso é o que eu falo, que eu discuto aqui, que eu sofro muito bullying aqui. Joga papel na cabeça do Emílio, fazendo os cuecão nele. Eu sofro muito bullying. Só porque você é cabeçudo. Eu sou chamado aqui de cabeçudo, eu sou chamado de PTzinho. Planeta. Porque eu defendo a ciclovia, a ciclofaixa. Eu também. Eu defendo porque eu sou um cara, mas eu sou tolerante. Porque a tolerância está baseada na inteligência do seu cérebro. Claro. Porque senão você vai entrar no confronto. E o confronto sempre é ruim. Então, tolerante é você mostrar pro outro, é você aceitar aquele argumento do cara pra não entrar, pra não sair na porrada. Fica na moral. Então eu fico na moral. Por quê? Porque eu sei que, por exemplo, a bicicleta é o meio de transporte do futuro. Por quê? Eu sei que agora os caras vão me destruir. Filha da puta. Carioca se Os caras me mordendo. xingando no trânsito. Carioca já tá. Porque é o seguinte, se você for pensar com a lógica, ela vai resolver os 3 maiores problemas que a gente tem. Que é a mobilidade, o problema
físico, de Atividade você, de física. atividade física. Que todo mundo hoje em dia quer atividade física. Vamos lá, vai. Calma. O cara Você já vai tá resolver. mordendo aqui. Vai, Armstrong, vai. E o problema ambiental. Então, é um negócio que o mundo inteiro está falando, porra, é isso, cara. É isso. Foi um erro do trambolho. Foi um erro dos anos 50, dos anos 40. O cara fez uma sala. Você anda naquela sala grande, polui e tal. Agora o cara falou, não, tá errado isso. Vamos mudar. E aí vocês falam, você é um imbecil. Não, tá certo, um pensamento bom. Não sei o quê. Não, mas você tá com bons argumentos. Bons argumentos. Não é questão de argumento. Só não pode tirar espaço da rua, né, Emílio? É que não tem jeito. Mas você sabe que não assim, tem jeito. Você sabe que Tem jeito. esse é um tipo de discussão que eu acho interessante, porque assim, você tá focado numa discussão de cidade, que uma pessoa pensa de um jeito, do outro. Por exemplo, eu trabalho lá, sou secretário do Haddad, né, sou secretário de educação dele, então a gente discute uma série de coisas. Quando ele estava falando de redução de velocidade na marginal, eu fui contra. E eu falei assim, não faz isso, não precisa na marginal, não tem. Ele falou, mas como não precisa? Olha a quantidade de gente que morre na marginal. E começou a dar dados. E eu confesso que eu fui contra, assim, várias vezes. Você vai apanhar demais, não tem necessidade. Eu acho que a ciclovia é uma coisa que a cidade cada vez mais vai aplaudir. Porque é o que você está dizendo, é o mundo hoje, é o futuro. É as pessoas terem a percepção de que você tem que mudar a forma de transporte no mundo. Não adianta. Não adianta nem se você colocasse na marginal, né, uma ideia de um antigo político de asfaltar o Rio. Não vai resolver, porque nunca você vai solucionar esse problema. E eu dizia assim, olha, eu acho que reduzir... Hoje eu mudei de ideia. Porque quando você vê os dados da diminuição de mortes no trânsito por causa da redução de velocidade, 38%. Mas é aumento de câncer, tô brincando. Cara, a angústia que a pessoa fica, não tô brincando. Foi uma Nova York, hoje o cara diminuiu pra 40 por hora. 40, Porra, 40 Londres por hora. pra 30. 40 por hora. passeando. Mas isso é pra O prefeito de Londres diz assim, ninguém mais vai morrer no trânsito. Então ninguém tem que cobrar horário de ninguém, né? Ninguém anda mais de Não, carro. mas é o relógio de Londres. Mas vamos tirar o relógio da galera. Quer que ande a pé. É isso. Quer que ande a pé, de bicicleta e que pegue transporte público. Falei, no centro da cidade não venham mais Mas de aqui carro, você né? viu que a avaliação do pior transporte público nos últimos 10 anos reduziu drasticamente. O paulistano hoje está revoltado com o transporte público exercido. Não. O transporte público exercido hoje na cidade de São Paulo. Saiu uma pesquisa agora, você deve estar sabendo disso, você viu ontem. A redução de mais de 40% de ruim para péssimo aumentou assim absurdamente, porque o transporte hoje coletivo na cidade de São Paulo é para quem anda de ônibus sabe o que eu tô falando. A gente demorou para investir como deveria, né, em transporte público. Não priorizou. O transporte público nunca foi prioridade, né? Você pega mesmo o metrô, né, que começou junto com várias cidades, né, do México, da China. Quanto eles têm? 300 quilômetros, 400, a gente tem 70. Então demorou. Ônibus a mesma coisa. Hoje, quando a classe média começa a usar um pouco o ônibus, os ônibus vão melhorando. Há regiões das cidades que melhorou, né, o transporte. Quando e tal. a parte rica, Então, o ônibus é bom. Aí as pessoas começam a cobrar um pouco mais, né? É a história da escola pública. Quando a classe média vai para a escola pública, ela começa a exigir qualidade. Mas você não acha que os políticos deveriam ter os filhos estudando em escola pública, Xalita? Você não acha um bom projeto? Isso é coxinha. Vamos nós. Peraí, vamos lá, discussão, pô. Isso aqui a gente tá debatendo. Pode obrigar. Não é obrigar. Você quer ser político? Não é obrigar. Você quer ser político? Então, olha só. Pra ser político, você vai ter que colocar seu filho numa escola pública. Isso é um castigo? É uma regra. Não, é uma regra. Porque aí melhora a qualidade do ensino público. Claro, imagina o Xalita, filho, sobrinho, sei lá, estudando na escola pública. Eu estudei na escola pública. Sim, eu também. Mas eu o acho que cara, teria uma boa ele tem- regra. não tem Teria nada uma a ver, chance cara. de melhorar. É chance. Não diminui a marginal pra 40 e melhorou? Por que não? Pode melhorar. Ai, que A gente discussão tá numa discussão pra chata. melhorar. Não tá no 40 ainda, cara. Carioca, Na minha rua é 40, pô. Na minha rua é 40. tô chamando você de reaça Muito chato. bem. Posso Quem? perguntar uma coisa? Tô nem aí. Ó, Tô nem aí pra quem Carlos, acha. como que é? Isso é um programa Lola democrático. São Paulino. Querida, Queria tanto ouvir você o tá Xalita, lendo- você tá mas os coxinha. carioca não dá. Não, Ô, olha, reaça chato. você tá lendo de alguns, lê os outros. Tá bom? Você Vou ler aquela que eu você sei todos. selecionou esse, porque Posso fazer uma pergunta pro O Xalita? meu sonho vai ser Não. daqui 5 anos o Carioca virar trabalhar. Que agora a Apple vai lançar uma bicicleta da Apple. Pra ser roubado? A Apple vai lançar Pra uma ser bicicleta. roubado? Não. Uma bicicleta, estão fazendo um estudo, vai ser uma bicicleta. Ela vai ser. Ela é essa híbrida, ela é elétrica. Elétrica. Ela conversa com o seu Apple Watch. O meu sonho. Ela vai conversar com o Apple Watch. Vai receber. O meu sonho vai ser o Carioca, todo tiozão, chegando de bicicletinha. Você pode de bicicleta. De meia preta. Primeira- Aí eu vou falar assim, ó. Olha lá, tá vendo a
bicicleta aí, ó. Ó, do Carioca, bem Não é real isso? Eu gosto de Ai, que bicicleta, você não chique. concorda com a Peraí, política. calma. Concordo com a política do prefeito. Daqui 5 anos, e aí ele vai falar assim: porra, tá vendo esses brega tudo de carro? Porra. Não dá, compadre. Então, daqui 5 anos nós vamos conversar. Admissível, compadre. Posso tocar uma música ou não? Pode, Xalita, amiga, se me arrasou. permite? Pode, claro. Muito bem. Nós desvirtuamos completamente o assunto. É, a gente tá falando da peça. Graças ao Carioca. Graças ao cara. Os caras Só pra tirar uma Deixa eu te dúvida, falar. não sei, do Daqui- bullying, pô. Eu tava preocupado com bullying. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta ao nosso papo com o Xalita aqui hoje. Mais uma vez, vamos falar sobre o espetáculo que é o Semeador no Teatro Nair Belo. Sexta, amanhã sessão às 9h30, sábado às 9h, domingo às 7 da noite. Aqui no Shopping Frei Caneca, você pode comprar o ingresso em ingressorapido.com, e se você quiser conhecer mais o trabalho do Xalita, é gabrielxalita.com.br. Já a gente volta. Muito bem, senhoras e senhores, estamos de volta aqui no Pânico hoje. Muita gente, muitas perguntas. Hoje tá aí. calorado. Total. Não, hoje uma presença ilustre, Dia dos Professores. Estamos recebendo aqui o Gabriel Xalita, ele que dedica toda a sua trajetória à causa da educação, está conversando aqui com a gente. E ele também está com uma peça que é O Semeador no Teatro Nair Belo. Ele escreveu sexta às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h no Shopping Frei Caneca. ingressorapido.com.br. E para você conhecer o trabalho do Xalita é www.gabrielxalita.com.br. Posso fazer uma Xalita, pergunta? deixa eu falar para você. Eu queria falar aqui do Semeador, que a gente falou pouco. Né? Essa peça é o quê? Ela fala dos valores sociais, fala de choque de gerações, do problema da família e da visão dos professores, de dois professores, sobre como encarar a vida e as dificuldades. Isso você acha que é a realidade que a gente está vivendo hoje em dia? Ô, Emílio, eu tenho um escritor que eu gosto muito, que chama Zygmunt Bauman, que ele faz maravilhoso, né? Eu tô vendo A Vida Líquida. Exatamente, A Vida Líquida, A Sociedade Líquida, o Amor Líquido. Mas é difícil né? esse livro dele, hein? Ele é muito bacana, eu participei de um evento com ele já. E é interessante. Ele é polonês, assim, Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman. Ele é um polonês que vive na Inglaterra, né? Sim. E ele tem uma visão que eu acho que é uma visão muito correta do que nós estamos vivendo hoje. É uma época em que a gente se comunica com muito mais facilidade, né? As distâncias foram reduzidas, você pesquisa, você tem todas as formas de comunicar, mas é uma época profundamente líquida, no sentido de solitária, né? Você não tem relações consistentes. Veja, as pessoas elas não têm paciência com outras pessoas que são imperfeitas na visão delas, né? Pessoas que me dão trabalho, pessoas que não me acrescentam nada. E o processo das relações humanas é um processo em que você acrescenta coisas no outro porque o outro é significativo, porque nós somos seres da convivência. E eu acho que essa peça, ela trabalha muito isso, né? Solidão, que é um tema contemporâneo. Você pode ser casado, ter filhos, ou pode ter um companheiro, uma companheira, mas você pode ser solitário e a pessoa não enxergar você, não enxergar o seu sofrimento, a sua dor, a sua angústia, né? Ai, que dor. O ser humano é assim, né? Você tem de todos os lados, assim, as pessoas cada vez mais solitárias e com mais dificuldade de conversarem com elas mesmas. Você precisa de barulho às vezes, né? E assim, eu tentei escrever uma peça, foi logo que meu pai morreu, essa peça é antiga, eu escrevi faz uns 15 anos, e eu tava muito isso com essa história da morte. Então, por exemplo, o professor da peça, ele perdeu um filho, e ele não quer mais dar aula. Por uma razão, aí eu não posso contar detalhes que tira as surpresas da peça, mas assim, ele não quer mais dar aula. E aí vai um antigo aluno dele para tentar recuperar alguma coisa que há dentro dele. Mas ele não quer mais, porque ele acha que ele não tem mais tempo. Acabou assim, ele não sonha mais, né? O que tinha de mais precioso era o filho, e o filho morreu. O que ele vai fazer da vida dele? Então, é uma homenagem aos professores porque o aluno começa a se lembrar das aulas que esse professor dava. Mas eu vi as pessoas saindo assim no final da peça, né? O comentário assim, fala, é incrível como a gente vive uma época solitária, né? Como às vezes você tem a intenção de que as pessoas só se aproximam de você por algum interesse. Mas elas não gostam de você pela prosa, né? Pela conversa desinteressada. E eu acho assim que tratar esses temas é muito legal. Eu adorei o filme da Ana Mulaer, lá, Que Horas Ela Volta, da Regina Casé, porque eu acho que tem um pouco da solidão também. A solidão daquela empregada, a solidão da filha que vem, a solidão daquele menino que vai buscar o afeto no quarto da empregada. Você acha que as pessoas estão se sentindo abandonadas? Eu acho que elas estão abandonadas, assim, solitárias mesmo. Mas você não acha que é muito mais um conflito que a gente está tendo por ter tanta opção, tanta coisa, tanto...
Você veja a carência do Instagram, por exemplo. A pessoa coloca uma foto, você entra sem parar para ver quantas curtidas você teve. Isso é uma forma de carência. Nossa, não passou ainda, não consegui isso. Tá. Você espera que alguém... O que antigamente, né? Você tá apaixonado por alguém que não liga, você esperava uma ligação dela em casa, não deixava ninguém usar o telefone. Hoje, a forma de paixão expressa de outras maneiras. Então, você quer uma resposta ali, você quer que o outro diga. Então, é muita comunicação, é muito louco. Você tá com um amigo seu e você não tira o olho do Twitter, do Instagram, do Facebook. Mas é um estudo em Harvard. Você é um filósofo. Ele é. Ele fala bem. Também. Tô na bad. Posso por exemplo, você concorda? Porque eu achei essa visão do Bauman, ela é assim, se você olhar ali, ela é meio pessimista, não é? Porque o que ele fala, mais ou menos, é o seguinte, que antigamente você tinha um plano de vida. E você determinava na sua vida o que eu vou ser quando eu crescer. E você trabalhava toda a sua vida para realizar aquilo. Era uma construção que você tinha. Ele fala que hoje em dia, no mundo líquido, isso já não é mais possível. Por quê? Porque as coisas elas se tornam obsoletas, descartáveis. Hoje em dia você termina um relacionamento dando um delete no telefone, no aplicativo. Telefone já não mais existe. Telefone era do mundo sólido. Hoje em dia o telefone não é mais o telefone. Então você não sabe o que vai ser amanhã. E aí você fica perdido no mundo cheio de informação, cheio de gente falando pra você, livros 10, não sei o quê. Eu acho terrível isso, né? Mas você acha que esse é o mundo pós-contemporâneo? Eu acho que é desafiador, Emílio. Assim, é o mundo que a gente vive e ele desafia você, assim, o que eu quero fazer com a minha vida, né? O que acrescenta isso na minha vida? Eu li a obra do Bauman, mas eu conheci o Bauman numa palestra que eu dei, que ele ia falar depois, que eu fui falar sobre as imperfeições. Era uma palestra sobre o imperfeito, né? Baseado lá numa brincadeira do Fernando Pessoa, que diz que nunca conheceu ninguém que tenha levado porrada na vida, são todos vitoriosos e tal. E eu comecei a trabalhar um pouco o conceito da imperfeição, porque nós somos seres imperfeitos. A gente joga pedra no outro e busca, né, uma mulher perfeita, um homem perfeito, mas você não é perfeito. E quando você começa a compreender a beleza de ser imperfeito, você melhora um pouco a vida, porque você começa a encontrar prazer no cotidiano. Que o Woody Allen fala muito isso nas loucuras dele também, né? No fundo, o que vale não é o extraordinário da vida, é o ordinário, é o todo dia, né? É porque o extraordinário é o que acontece de vez em quando. Agora, é o ordinário que você tem que levantar, tomar banho, tomar café. Achar graça na rotina. É achar graça na rotina e perceber a poética dessa rotina. Agora, se você tá preso em tantas coisas que não são significativas, você tá tentando buscar alguém que te arrume um emprego melhor, alguém que possa pagar isso pra você, alguém que não sei o que, você desperdiça a vida e essa beleza da convivência com as imperfeições, né? Eu acho que as pessoas precisam pensar um pouco mais. Elas dão opiniões sem pensar. Às vezes há uma agressividade muito grande também na relação entre as pessoas. Você pega uma matéria em internet, qualquer que seja, não é só sobre político, é jogador de futebol, é pânico, é apresentador, tem mais gente falando mal do que bem. Claro. Então assim, parece que é uma catarse, então, né? mas isso... Falam mal. Mas isso, por exemplo, Facebook, a jumentalização do ser humano. Por exemplo, eu tenho que tomar partido de alguma coisa. Eu recebo lá e eu tenho que dar minha opinião, não importa do que seja. Você acha que tá sendo isso? É o like, dislike? Isso é o líquido e é ruim. Isso é ruim. Por que você não pode falar não sei? Você fala assim pra mim, você é favorável a isso? Interesso. Eu não sei. Eu precisaria de mais, eu preciso estudar isso pra pedir a vista. Né? Agora pedir a vista. Pedir a vista, pedir a vista, né? Agora você é compelido a ter uma opinião sobre tudo. Obrigado a ter uma opinião, a falar sobre aquilo. Isso é muito chato mesmo. Isso é muito chato. Eu lembro que eu estudava com os meus alunos, quando eu dei aula no Santa Cruz também, de filosofia, e assim, de propósito, então eu falei assim, você é favorável à pena de morte? Mas qual é a resposta que eu gostaria que meu aluno desse? Assim, não que o aluno tenha que dar a resposta que o professor gostaria, mas uma sala madura, né? E o aluno fala assim, bem, eu precisaria estudar um pouco os países em que tem pena de morte, que não tem, para ver se diminui mesmo a violência ou não. Precisaria precisa um pouco mais de dados para isso, né? Quando você começa a ter dúvidas, hoje eu dou aula no doutorado, e eu digo para os alunos de doutorado, se você quer fazer ciência, tenha dúvida, não tenha certeza. A gente está com um mundo muito rápido e cheio de certezas. E questione. E questiona. Olha, eu fiz uma coisa com eles, alunos de doutorado, porque era uma aula de introdução, uma reflexão filosófica. Falei assim, entrem no Google aí, vamos pesquisar um pouco sobre Tales de Mileto, que foi o primeiro pensador grego, né? Considerado o primeiro pensador. Aí eles entraram, um começou a ler. Tales de Mileto era um importante negociante, um homem de negócios que fez uma empresa de não sei o quê. E aí assim, todo mundo anotando tal. Eu falei, gente, homem de negócios, quando nasceu Tales de Mileto? 400 antes de Cristo.
o conceito de negócios, coloque o conceito de negócio onde... Aí você começa a ver que as pessoas também... O que tá na internet nem sempre é verdadeiro. Você entra ali e você precisa ter um senso crítico daquilo que você ouve, que analisa, que debate. E o Cari? Só que a sociedade líquida do Balmer, assim, ninguém faz isso. Você quer dar uma resposta rápida, Sim, né? você Pra quer tudo. Você quer tudo rápido, porque se você não tiver a sua resposta, ele fala o seguinte, você tem duas coisas, ou você vai pra lata de lixo, como você faz no computador, lixo, não interessa mais, isso não me interessa mais e acabou. Ô, Xalita, muito terrível esse Balmer. Eu acho que é pessimista. uma progressão muito pessimista pras coisas. Eu acho que eu sou visionária, Mas porque tem eu sempre fui esperança ali, pessimista. tem esperança, tem esperança. Você acha onde? Esperança. Em que parte? Nos passinhos. Tem mesmo quando ele fala do amor líquido, das desistências das pessoas, né? Na verdade, ele faz uma coisa parecida com o que Maquiavel falava, e as pessoas interpretavam Maquiavel dizendo assim, não, Maquiavel acha que o homem tem que ser mau. Maquiavel nunca disse que o homem é mau. Ele fazia uma análise do jogo político até para mostrar para as pessoas como era, para elas não serem enganadas. Ele era prático. Ele escrevia o príncipe, mas a intenção dele era que o povo soubesse, porque o príncipe já sabia daquilo. Bauman é assim, ele quer fazer assim, é um chamamento, é olhar assim, ó, olha o que você está fazendo. Você está desistindo de uma pessoa que você está com ela há 15 anos porque ela fez uma coisa que você não gostou, você ficou irritado, você acha que você vai achar alguma pessoa melhor. Quer dizer, você descarta assim, você joga fora uma pessoa no primeiro senão que você achou dela ali. Não, eu adorava esse cara, mas ele disse isso, ele não presta mais pra mim. Será que é isso? Se cada cara que falou uma coisa que você não gosta não prestar mais, né, você vai viver onde? Troca o iPhone 5 pelo 5S. Olha, Xalita, porra, muito legal. Ai, foi ótimo, passou rápido. Eu adorei, viu? Muito legal. Porra, parabéns pelo Obrigado, Dia dos Professores. Muito legal você ter vindo aqui no Pânico. Eu sei que você é ocupado lá. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo para ver o Semeador no Teatro Nair Belo. Amanhã tem sessão às 21h30, sábado às 21h e domingo às 19h. No Shopping Frei Caneca, o ingressorápido.com tem o seu ticket. Se quiser ligar 4003-2330 e o site do Xalita é gabrielxalita.com.br. Obrigado pelo papo. Valeu, Apareça obrigado. sempre aqui. Muito obrigado, uma honra. Obrigado. Gabriel Xalita. Arrasou! Hoje foi nível o programa. Muito bem. Hoje, dia dos real. professores. Olha, eu gostaria... Hoje lacramos real. Tombou, ninguém tomba, Emílio. Hoje o programa foi nível, tanto que eu não abri nem a boca. Foi bom porque você ficou calado o programa inteiro. Isso mesmo. Eu gostaria de homenagear a todos os professores. Boa. Vocês que nos ensinaram o que sabemos hoje. Vocês estão ouvindo a Jovem Pan em todo o Brasil. É dia de um cara muito importante, que é o Dia do Professor. E tão pouco valorizado e remunerado. Por isso que hoje, Professor Nogueira. nós tentamos trazer aqui um convidado, que é o Gabriel Xalita, que é um professor também, professor da PUC. Altíssimo nível. Beijo, Angélica Ramalho, professora de biologia, minha irmã. A sua irmã é professora? Aham. Tá vendo? Bonitinha. Todo mundo tem um mestre. Você não é nada. Eu não sou, a minha irmã é bem sucedida da família. Você, quando chega no hotel, você põe estudante. Porque não tem outra coisa. Superior incompleto. É isso da aí. vergonha. Muito bem, vamos embora? Vamos nessa. Então vamos embora. Zuckerman, muito obrigado. Tamo junto. Tão lindo, ele veio doente hoje, Emílio, tadinho. Ele veio doente. Tá magra. Engorfando. Ele veio gorfando. Sabe o que é isso, né, Emílio? Tomando remédio pra emagrecer. Eu não tomo Aí tá remédio pra magro, tá emagrecer. assim, querendo ser top model, querendo ser a Angel. Eu, graças a Deus, não tomo medicação. Tá tomando o medicamento. chá da Índia da Roberta? Aquele deixa muito power, né? Chá da Índia, você fica... Você fica muito animado. Ai, muito aceleradíssimo. Muito drenado. Muito bem, vamos embora. Amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Tudo de bom. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! E aí, você já conhece o canal oficial do YouTube do Pânico na Rádio? É muito fácil. Aqui você encontra todas as entrevistas em primeira mão que rolam aqui na Jovem Pan. Tá esperando o quê? Clique aqui e se inscreva já. Pânico no Rádio.